de Agite se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, profeta, e Simei e Rei, os valentes que Davi tinham, não estavam com Adonias. Quantos podem dizer amém? Livro de 1 Reis traz uma história bem conhecida. Nos fala de Adonias, filho de Davi, com Agite. Adonias, cujo nome hebraico significa Jeová é meu Senhor. A Bíblia nos mostra que Adonias já sabia, era irmão de Absalão, e já sabia o que tinha acontecido com a rebelião de Absalão. Nos diz o texto que naqueles dias Davi era um homem já muito velho. Davi era tão velho que a Bíblia diz que ele precisou que alguém do reino trouxesse a moça chamada Absaque, para que ela aquecesse o rei, porque Davi tinha dificuldades para se tornar aquecido. A idade é avançada, o tempo já havia passado. E aí nós encontramos este homem chamado Adonias, filho de Davi, se levantando para tomar o trono, usurpar o trono, algo que não lhe pertencia. Aleluia. 1 Reis capítulo 1, versículo 5 diz: então Adonias se exaltou e disse: eu reinarei e providenciarei carros e cavaleiros. E diz o texto que ele conseguiu o apoio de 50 homens que corriam adiante dele, conseguiu o apoio de Joabe, chefe do exército, e conseguiu o apoio de mais alguns outros, inclusive de Abiatar, que era sacerdote. Aleluia. E nós encontramos a palavra de Deus falando sobre este homem. Mas quem era na verdade Adonias? Era o quarto filho de Davi. Aleluia. Sua mãe se chamava Agite e ele era possuidor de uma beleza destacável. A Bíblia fala que ele era um homem formoso de aparência. A Bíblia também diz que Davi, seu pai, nunca o havia contrariado. Mas esse homem resolve se levantar, e nós vamos nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar sobre aprendendo com os erros de Adonias. Adonias cometeu alguns erros e é necessário que a gente tenha conhecimento desses erros para que aprendamos com os erros de Adonias. Primeiro erro de Adonias, o erro da exaltação. Aleluia. A Bíblia atualizada diz: e ele se exaltou. Nós encontramos a corrigida no capítulo 1 e versículo 15, dizendo assim, aleluia, dizendo assim a palavra do Senhor, que ele se levantou. E eu gosto da expressão da NVI que diz: e ele, aleluia, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. A gente vai ver claramente que, apesar da Bíblia corrigida trazer palavras diferentes, apesar da atualizada trazer também palavras diferentes, apesar da NVI dizer que ele diz tomou a dianteira, mas em todas essas três versões nós vamos encontrar um princípio de exaltação. Eu reinarei. O que a gente tem que entender é que quando a gente lê o primeiro capítulo de 1 Reis, havia um juramento real. Davi já havia jurado a Batseba, mãe de Salomão, que quem reinaria seria Salomão. O juramento real era tão conhecido que nós encontramos o profeta Natã
levando o caso a Davi e dizendo: tu jurastes, e não era um juramento qualquer. A Bíblia diz que naqueles dias Davi havia jurado pelo Senhor Deus de Israel que o sucessor do trono da casa de Israel seria Salomão. Então a gente tem que entender, tem que partir do princípio que havia um juramento, e um juramento que foi feito na presença de Deus. Já havia um sucessor para assumir o trono, e mesmo sabendo que havia um juramento, mesmo sabendo que havia um sucessor que estava a caminho para ocupar o trono de Davi, mesmo sabendo que Absalão havia se levantado e havia morrido por tentar usurpar o trono, parece que o período da perseguição, da rebelião de Absalão, parece que o princípio, o período da passagem de Davi em Manaim, parece que o retorno de Davi para reassumir o trono e a morte de Absalão de uma forma terrível que foi, ficando preso pelos cabelos, pendurado numa árvore, parece que não foi suficiente para Adonias entender que o que Deus escolhe está escolhido. Oh, aleluia, alebiaçô. Toda aquela sucessão de fatos foi pequena para Adonias temer a Deus e dizer: eu não coloco minha mão aí. Nós temos um ditado no Nordeste, não sei como é que vocês usam aqui no Rio Grande do Sul, mas a minha mãe era uma mulher muito sábia, ela me criou com as mães da gente antigas, né? Elas criavam com ditado, né? Era com provérbios, né? E a gente aprendia. Minha mãe dizia: quando a gente vê as orelhas do vizinho arder, a gente coloca as da gente de molho. Ou seja, o que aconteceu na vida do outro é para nos servir de exemplo o que pode acontecer na nossa. Mas parece que Adonias não sabia deste provérbio. Mesmo tendo tudo isso acontecido, ele se levanta, prepara uma patota, porque se existe uma coisa que é fácil de arrumar, é patota para ir na contramão de Deus. Preparou uma patota e disse: eu vou reinar. E nos diz o texto que não fica apenas por isso. Aleluia. O segundo erro de Adonias foi autopromoção. Eu reinarei. Ninguém reina se Deus não quiser. Ninguém permanece se Ele não quiser. Ninguém vai se Ele não quiser. Ninguém volta se Ele não quiser. Ninguém se levanta se Ele não quiser. Ninguém fala se Ele não quiser. Ninguém age se Ele não quiser. Ninguém se sobrepõe se Ele não quiser. Ele é Senhor e sabe frear o que Ele não quer. Pensa num Deus que sabe frear o que Ele não quer. É esse da gente. Ele até deixa o camarada achar que está solto de corda frouxa, mas na hora que Ele quer, Ele puxa a rédea e Ele mostra que quem manda é Ele, quem faz é Ele. A autopromoção de Adonias foi tão grande que a Bíblia diz que ele preparou carros, cavaleiros e 50 homens. Achou Adonias o seguinte: eu tenho um apoio de 50, tenho carro, tenho um cavaleiro, vou reinar. Adonias se esqueceu, irmãos, que Deus, para frear carro, ele freou até as carruagens de Faraó. E a Bíblia diz que os egípcios disseram: o dedo de Deus está aqui. Está escrito. Os egípcios reconheceram que era o dedo de Deus que estavam emperrando. Era egípcio tentando botar roda e roda caindo. Sabe por quê? Porque o que Deus não quer, ninguém prospera. O que Ele não quer, ninguém prospera. Não há prosperidade na contramão de Deus. Não existe. Quer bênção de Deus? Vai na mão de Deus. Porque na contramão você pode ter, meu querido, corpo de brita, braço de concreto, testa de ferro, mas Deus te despedaça.
O terceiro erro que nós vamos ver nesse texto, aleluia, vamos aprender com os erros de Adonias, é que Adonias confundiu apoio humano com vontade divina. Apoio humano é humano, vontade divina é vontade de quem é forte. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Apoio humano é apoio humano, vontade divina é vontade, porque é vontade de quem é forte para fazer, para realizar. A Bíblia diz que ele entendeu-se com Joabe. Joabe era chefe do exército, com Abiatar, que era sacerdote, e a Bíblia diz que Joabe e Abiatar os ajudavam. Ele deve ter pensado assim: ó, o meu reino vai ser abençoado, vai ser próspero. Já tem um sacerdote, já tem um capitão, e eu estou dizendo que sou o rei, pronto, é rei, capitão e sacerdote. Dá vontade de rir desse povo metido a besta que acha que Deus é inocente. Tem um povo metido a besta que acha que Deus é inocente. Deixa eu dizer aqui uma linguagem bem nordestina: quando tu vai plantar o pé de caju, Deus já está assando as castanhas. Tá bom. Deus trabalha na linha de frente, meu filho. Deus não espera tempo ruim, não. Oh, aleluia. Ele trabalha na linha de frente. Preparou Joabe, preparou Abiatar, estou com apoio. Confundiu apoio humano, aleluia, com vontade divina. Quando a vontade divina impera, você pode não ter apoio de ninguém, mas você se sobressai. Agora tem uma coisa também: quando a vontade de Deus não é aquilo para a sua vida, você pode ter o apoio de gente que você acha que é forte, que é potente, que é influente, que é falante, que é estudado, que é sabido, que é grande, que é notório. Não adianta, é apoio humano, prevalece vontade divina. Apoio humano cai por terra. Há um perigo muito grande de confundir esse apoio humano com vontade divina. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O quarto erro de Adonias: rebelião. Mesmo ele vendo o fim trágico de Absalão, mesmo ele vendo, ele era filho de Davi, meu querido. Ele sabia quem era Davi, ele conhecia a história do pai, ele sabia que o pai tinha enfrentado um gigante no vale de Elá e Deus tinha dado vitória. Ele sabia que quando Davi tocava na harpa, até o demônio que estava nos coros de Saul saía fora. Ele sabia que Davi era um homem que tinha 37 valentes que atiravam com uma funda e acertavam um fio de cabelo, porque Deus dava apoio bélico para Davi. Ele sabia que o pai dele era um homem de intimidade, ao ponto de, em plena luta, conseguir compor salmos de louvar a Deus. Ele sabia que Davi tinha sido o terror dos filisteus. Ele sabia que Davi tinha sido o terror dos inimigos de Israel. Era no campo, era abençoado. Era na guerra, era abençoado. Era no trono, era abençoado. Ele sabia. Meu filho, nunca queira se rebelar com quem Deus apoia, não, porque tu quebra todo. Fica mais quebrado do que arroz de terceira. Não tem como. Ele sabia o pecado, o quarto erro de Adonias foi resolver desafiar os planos de seu pai e as promessas de Deus. O plano de Davi era colocar Salomão.
ele a juramentou. A Bíblia não fala se esse juramento, quando foi que foi feito, mas uma coisa eu sei, pelo nível de intimidade que Davi tinha, ele só deve ter prestado esse juramento depois que ele consultou a Deus, e Deus disse para ele que realmente apoiava ser Salomão o sucessor. Mas mesmo assim, ele quis frustrar os planos de seu pai e as promessas de Deus. Lá a Bíblia fala que o profeta Natan já sabia, Batseba, a mãe, já sabia do juramento. Foi juramentado na frente dela de que o filho dela se assentaria no trono. Talvez algumas outras autoridades de Israel já soubessem que o trono estava jurado para Salomão, e um homem desse cair na besteira de querer se botar contra um homem que tem intimidade com Deus e a quem Deus já havia escolhido para sentar no trono. Oh, aleluia. Nós encontramos quando Natan, a Bíblia diz que ele prepara tudo e foi lá para Enrogel para reinar. Preparou um banquete. Aleluia. Capítulo 1 e versículo 9 diz que ele convidou todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Você já prestou atenção que todo rebelde ele procura apoio exatamente das pessoas próximas a quem ele quer se rebelar? Observe isso. Todo rebelde ele procura apoio das pessoas próximas contra aquele que ele quer trabalhar. E foi exatamente assim que Adonias fez. Aleluia. Aproveitou a velhice do pai, agiu sem a aprovação e o conhecimento de Davi. Aleluia. Nós encontramos que quando Natan, o profeta, chega para Batseba e diz: eu quero te dar um conselho. O conselho do profeta Natan para Batseba eu chamo nesta noite de conselho amigável e leal. Ele disse: olha, Adonias está em Rogel, e lá em Rogel ele está exatamente com uma tropa de homens, cavalos, carros e cavaleiros. Se tu quer salvar, porque se ele tem conseguido se sobrepor no trono, com certeza ele ia mandar matar Salomão, porque ele sabia que Salomão era uma ameaça ao trono, e talvez até Batseba fosse morta também. E aí Natan, sabendo disso, se tu quer salvar a tua vida e a vida do teu filho, entra na presença de Davi e cobra a Davi o juramento que ele fez, porque ele está dizendo: eu reinarei, e Davi não está sabendo de nada. Como é que você vai ser sucessor de alguém se a pessoa que vai ser sucedida nem toma conhecimento? Versículo 19 diz, aleluia, ele imolou bois, animais cevados, em outras versões, aleluia, chama bestas cevadas. Ele imolou ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, aleluia, convidou Joabe, convidou Abiatar, convidou todos os filhos do rei, mas não chamou Salomão para o banquete. Por que não chamou Salomão? Porque ele sabia que Salomão era o prometido do trono. Porque ele não convidou Salomão, porque ele sabia que Salomão era uma ameaça à sua posse lá em Rogel. Porque ele não convidou Salomão, porque ele sabia que ele estava na contramão de Deus e de seu pai. Seu pai era velho e ele estava desrespeitando a velhice de Davi. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem uma turma que gosta de desrespeitar velho, né? Tem uma turma que gosta de desrespeitar velho. Não gosta nem de se encostar nas irmãs, porque diz que as velhinhas do cocó. Mas na hora que está na prova, que está gemendo, que está apertado, que está sendo exprimido, corre para os pés de Jesus através das mulheres do cocó. E é só atrás da turminha do cocó que é para ver se a turma do cocó ajuda em oração. São tão raçudo
Por que é que não sai da luta só? Vai procurar ajuda dos velhos, da turminha do cocó. Ele estava desrespeitando a velhice do pai Davi. E deixe-me dizer uma coisa: desrespeitar a velhice sempre é um problema. E desrespeitar a velhice de um homem como Davi é um problema em dobro. Porque se você chegar no livro de 2 Samuel, capítulo 19, você vai encontrar quando Davi, depois que ele ganha a peleja e que ele vai reassumir o trono, e o trono novamente volta para as suas mãos, depois de toda a rebelião de Absalão. Quando ele volta de Maanaim, a Bíblia diz que havia um homem chamado Barzilai, de 80 anos, e que ele tinha dado apoio a Davi, e ele tinha mantido a Davi, porque era um homem grande, era um homem influente. E quando Davi vai atravessar o Jordão, Davi chama Barzilai e disse: vamos comigo a Jerusalém, e eu te ampararei, e eu te darei apoio em Jerusalém. E Barzilai olha para Davi e disse: eu não tenho mais gosto no que como, eu não tenho mais gosto de ouvir música, o teu servo já é adiantado em dias, de 80 anos tenho eu, o que vou mais fazer além do Jordão? Leve, porém, contigo Quimã. E Davi leva, por um pedido de Barzilai, leva Quimã, que era um homem mais novo. Mas a Bíblia diz que ele convidou Barzilai. E isto nos dá respaldo para dizer: se existe uma coisa que Davi sabia, era honrar os mais velhos. E era um homem que tinha honrado os mais velhos e que agora estava sendo desonrado. Aí eu pergunto: você acha que Deus vai deixar um negócio desse barato? A vida é uma poupança, meu filho. Você vai fazendo as aplicações e na hora certa tem a hora de colher. Se tiver depósito lá, colhe. Agora, quem planta vento se prepara, porque só colhe tempestade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A princípio parece que a vida do rebelde, por um tempo, se manifesta como se fosse até um sucesso. Estava dando banquete, estava com Abiatar, estava com Joabe, estava com 50 homens, estava com carro, com cavaleiros, lá em Rogel, fazendo festa. Mas sabe o que me encanta em Deus? É porque festa do inferno só fica na hora que Deus não resolve desmantelar e fazer festa do céu. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Festa do inferno só prevalece até quando Deus não resolve entrar em cena para fazer banquete do céu. O sexto erro de Adonias foi porque Adonias desprezou autoridades constituídas por Deus. Há um princípio de autoridade que Deus constitui, que Deus não deixa que seja rompido esse princípio de autoridade. Você canta num conjunto e você muitas vezes quer desrespeitar a sua regente. Você está violando um princípio de autoridade. Você congrega lá naquela congregaçãozinha e o dirigente que está lá é semi-analfabeto, fala muito errado e você nem gosta de ouvir porque fala tão errado. Ah, mas porque ele fala as palavras errado, não pronuncia direito. Ele pode até não ser versado no vocabulário, mas se foi o homem que Deus colocou lá, ele tem autoridade sobre a sua vida. Respeita! Princípio de autoridade ninguém viola. Se violar, pode ficar ciente, vai pagar preço. E outro erro de Adonias foi esse: ele desprezou autoridades constituídas por Deus. Não convidou o profeta Natã, que era uma autoridade. Não convidou Zadok, que era outra autoridade. Em outras palavras, Adonias foi tão esperto que ele simplesmente pegou a patota do rebelde. Porque tem gente, minha mãe gostava de dizer, eu já disse no começo que ela era muito de provérbio. Minha mãe gostava de dizer que pé podre só procura bota velha. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Quando você vê alguém se acomunando com um rebelde, pode ficar ciente que ali já está outro candidato à rebeldia também.
Aprenda a se encostar com quem quer ir para o céu. Aprenda a se encostar com quem quer ser santo. Escolhe para a tua vida quem te faz crescer na presença de Deus. Deixa o rebelde para lá. Procura quem procura ser santo e caminha. Eu me lembro que quando eu era mocinha, pastor, eu morava numa rua, e essa rua, a gente foi transferido, eu tinha 5 anos de idade quando a gente foi transferido para essa rua. Mamãe vendeu a casa e eu não morava, e fomos para uma outra rua, e a gente não sabia, a rua era uma rua muito mal falada. E eu fui me pondo de mocinha nessa rua. E eu me lembro que às vezes eu queria ter aquela amizade com aquela menina da rua, e mamãe chegava para mim e dizia assim: minha filha, você não é para ter amizade. Mas mamãe, por que? Eu não entendia. Só que as moças já estavam com vida desmantelada, e eu muito novinha não sabia. Mamãe dizia: quem se encosta a um bom é igual a ele, quem se encosta a um ruim é pior do que ele. Você não vai fazer amizade com esse povo. E eu fui criada dessa forma, obedecendo a minha mãe e entendendo que você é quem escolhe quem você quer ao seu lado. Adonias escolheu a tropa da rebeldia. Vai para o texto e veja o que foi que Joabe fez. Vai para o texto e veja Joabe matando a Abner, matando a Amasa. Veja que Joabe trouxe sangue sobre a casa de Israel e sobre o reinado de Davi, coisa que Davi nem sabia. É tanto que quando Davi vai partir, ele chama Salomão e diz: tu sabes o que Joabe, filho de Zeruia, fez, e como ele fez descer à sepultura o sangue de homens mais justos do que ele. Tu, pois, não tenha Joabe mais por inocente. O cabra era ruim. E foi com eles que Adonias se juntou. O 7º erro de Adonias que eu vejo nesse texto: precipitado. Preparou um banquete de posse, quando na verdade nem rei era e nem candidato. A Bíblia diz que ele passou a comer, a beber e botou o povo para gritar: viva o rei Adonias. Uma coisa triste que faz um mal enorme para a vida de qualquer crente é você querer ser o que Deus não disse que você seria. Irmã Aparecida, eu sou porteiro. Ah, então se você tira a porta e você tira com alegria e você faz com alegria, continue fazendo, porque para Deus não existe diferença. Você é servo da mesma maneira. Irmã Aparecida, eu simplesmente só sei cantar. Eu ajudo no louvor na minha congregação. Vai dando glória a Deus, vai louvando, porque você foi chamada para isso. Faça com alegria. A coisa melhor do mundo é um crente estar no centro da vontade de Deus. Não queira ser o que Deus não chamou você para ser. Ao longo de 30 anos de estrada, eu tenho visto pessoas frustradas, pregadores frustrados, cantores frustrados, irmãs de igreja frustradas. Por quê? Porque sonham alto demais, querem alçar voos que Deus ainda não quis. Escute, a melhor coisa para você não se sentir frustrado é dizer: eu quero ser Deus, o que tu queres que eu seja. Aí você vai crescer feliz na casa de Deus, nutrido, cheio de alegria, porque foi naquela congregação que Deus te plantou, foi lá naquela comunidade que Deus te plantou, foi ali que Deus te fez prosperar. Cresça ali com alegria. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando Deus me levantou para a palavra, eu pensava que eu ia ficar pregando só nas cercanias de Mossoró, naqueles vilarejos, naqueles povoados, naquelas comunidades, naquelas cidadezinhas mais perto. É tanto que as minhas primeiras viagens, quem financiou foi meu marido. Ele é que me dava todo o dinheiro, ida, volta, manutenção. E aí Deus foi me levando para mais longe.
Aí chegou um ponto que ele não tinha mais aquela condição de estar me mantendo, era viagem toda semana. E ele disse: minha filha, como é que vai ficar isso? Você vai ter que falar com os pastores, que as suas despesas ele tem que cobrir. Mas por que eu estou contando? Eu nunca contei isso em igreja nenhuma, a não ser na minha igreja em Mossoró, mas fora nunca. Por que eu estou dizendo isso? É porque é melhor você pensar um pensamento realista. Não estou falando para você pensar pequeno, estou falando para você ter um pensamento realista. Tem pregadores por aí dizendo: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Deus não me deu autoridade para dizer isso nessa noite. A autoridade que eu estou recebendo da parte de Deus é: floresça, amadureça, produza, seja bênção aonde Deus te tem colocado. Se é vila, se é povoado, se é congregação, é congregação. Se é cidade pequenininha, que importa? O importante é que o Deus das recompensas está vendo você produzindo no lugar que Ele te colocou. Esse foi um dos grandes problemas de Adonias, querer ser o que Deus não tinha plano para que ele fosse. Querer ser o que Deus não tinha plano para ele. Aleluia, glória a Deus. Precipitado, passou a comer, beber, deu banquete. Imagine aí, o que é você dar uma festa, uma senhora festa, muita vaca, muito cordeiro cevado, muita ovelha. Parece até que Adonias era gaúcho, gostava de muito boi. Imagine aí o que é você preparar uma festa dessa todinha e no final botar o povo para gritar: viva o rei Adonias, e você não ter trono, e você não reinar, e você não sentar na cadeira que tanto você quis sentar. Querer a cadeira é fácil. Eu quero saber se Deus vai querer lhe dar essa cadeira. Aí a Bíblia diz que Batseba entra na presença do rei. E quando ela chega, Davi diz: que tens, Batseba? Ela disse: ó rei meu senhor, não jurastes tu a tua serva de que meu filho reinaria no reino de Israel? Como pois agora reina Adonias? Davi em casa, velho, cansado, lá no trono, lá no reino, lá no palácio, e Adonias fazendo festa, dizendo que ia sentar lá, o pai ainda vivo e sem ter passado o trono. E Natã foi tão sábio que Natã disse: quando tu estiver falando com o rei, eu também entrarei e endossarei e reforçarei as tuas palavras. A Bíblia diz que quando acabou ela de falar, chega Natã e alguém avisa que Natã está lá fora, e o rei manda Natã entrar. E quando Natã entra, Natã novamente questiona: rei, não jurastes tu que teu filho Salomão se assentaria no trono e seria ele o rei sobre a casa de Israel? Como pois teu filho Adonias está em Rogel, deu banquete, preparou cordeiro cevado, preparou boi em abundância, chamou Abiatar, chamou Joabe, não chamou a mim, não chamou a Zadok o sacerdote, não chamou teu filho Salomão, porém chamou todos os outros filhos do rei, e ele lá se alegra, e a terra jubila, e ele lá está dando festa, e tem grito dizendo: Adonias reina. Como pois isso aconteceu? Oh, aleluia. Como dizia minha mãe, triste o poder que não pode. Outro erro de Adonias
Ele achou que Deus não iria intervir na história. Oh, aleluia. Natã, o profeta, age prontamente para bloquear. Por quê? Porque estava ali um princípio de trama. Tem gente que prepara uma trama e vai fazendo os coluios e vai fazendo os entramelados e está achando que lá no céu tem um Deus gagá que está dormindo e que não sabe o que é que está acontecendo. Eu quero dizer nesta noite, com graça e autoridade, o meu Deus está vivo e está vendo. Ele está vivo e Ele está vendo. Ele está vivo e Ele está vendo. Ele está vivo e Ele está vendo. Ele está vivo, Ele está vendo. Natã foi o instrumento de Deus para frustrar os planos de Adonias. Aleluia. A Bíblia diz que ele frustra os intentos dos perversos. Está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outro erro de Adonias. Ele esqueceu que apesar de velho, a autoridade de Deus estava sobre a vida de Davi. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esses parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu trabalho com ciclo de oração, como vocês já sabem. E quando eu assumi o ciclo de oração, um dia chegou uma irmãzinha nova e disse: irmã Aparecida, a senhora tem que tomar uma providência. Eu disse: é? Ela disse: é. A senhora tem que começar a despachar um bocado de velha que está no ciclo de oração, porque está na hora de botar gente mais nova para assumir. Eu olhei para ela e falei: é mesmo? Ela falou: é. Eu disse: você é de qual congregação? E ela disse o nome da congregação, que eu não vou dizer aqui por uma questão de ética. Ela disse: lá tem aquela irmã fulana e a vice dela, a irmã Cicrana. Mas irmã, aquelas duas mulheres já estão cansadas, já são velhas. Tá bom da senhora botar umas mulheres novas, umas mulheres mais assim para frente, né? Que tem um vocabulário melhor, mais disposta, mais animada, né, irmã? Eu olhei na cara dela assim, falei assim: eu estive visitando esse ciclo de oração, tá com uns 10 dias, mas eu não vi você lá. Qual foi a última vez que você foi lá? Aí ela fez a continha assim. Esse mano está com uns 2 meses que eu estive lá. Eu disse: sim, você está com 2 meses que não pisa o pé lá. Aí tem a audácia de vir me dizer que eu tire quem está lá toda semana orando, jejuando, pagando preço, quando você não pisa lá. Pensa numa mulher que ficou desconfiada. Falei: olha minha filha, eu só queria uma coisa, que Deus desse mais vida e vitalidade a essa turma mais velha, porque esse povo ora. Esse povo não é dondoca de shopping não, não é Barbie de palanque não. Esse povo tem vida com Deus. Esse povo gosta de clamar. Esse povo gosta de jejuar. Esse povo sabe o que é preço. Esse povo sabe o que é busca. Oh, aleluia. Aí Adonias esqueceu que apesar da velhice, mas a autoridade de Deus estava na vida de Davi. Eu gosto do versículo 30, quando Natã fala com Davi, Batseba fala com Davi. Batseba fala e sai. Natã entra e fala. Aí ele manda chamar Batseba. E Davi diz no versículo 30: hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Meu filho, quem tem cacife tem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Davi disse assim: pegue a minha mula. Eu gosto quando Davi diz: pegue a minha mula.
Não foi cavalo possante, não, foi uma mulazinha. Por quê? Porque quem tem autoridade pode ser em cima de mula, pode ser em cima de jegue, pode ser em carro velho. Deus é na vida dele e acabou a conversa. Pegue a minha mula, bote Salomão sentado, leva ele para Gion. A distância de Enrogel, de onde Adonias estava para Gion, era de 700 metros, menos de 1 quilômetro. Leva ele para Gion e manda tocar trombeta na terra e diga: Salomão reina. E depois traga ele para cá para sentar na cadeira do trono. Oh, quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que é que Deus falava comigo hoje à tarde? Quando eu estava lendo o texto, Deus falava comigo: Aparecida, quem tem crédito comigo, bota para reinar, ainda que seja sentado numa mula. Mas quem ele botou na mula, bota no trono. Quem botou na mula, bota no trono. Quem tem crédito com Deus, coisas tremendas acontecem. Adore a este Deus que é grande. Adore a este Deus que é poderoso. Adore a este Deus que faz. Adore a este Deus que é. Oh, aleluia. Outro erro de Adonias: confiou em apoio fraco. Aleluia. A Bíblia diz que quando levam Salomão para Gion, aleluia. Sabe o que é que eu vejo isso aqui? Adonias só acelerou o processo de coroação de Salomão. A Bíblia diz que Deus transforma até maldição em bênção. Tudo que Adonias arregimentou para fazer para Salomão não reinar, só acelerou. Davi estava velho, cansado, ainda ia postergar para mais para frente, ainda ia deixar mais para frente para botar Salomão no trono. No que Adonias se rebelou, Davi disse: vai ser hoje. Eu não sei o que é que o seu Adonias anda fazendo, mas nesta noite eu recebo graça e autoridade para dizer que o que Adonias está fazendo vai acelerar o processo de Deus para te colocar no lugar que Ele quer. Irmão Everton, não tem que se preocupar com Adonias. Tem gente preocupado com Adonias. Deixa ele matar as bestas, deixa ele preparar banquete, deixa ele dar festa, deixa ele tocar trombeta, deixa ele levar Abiatar, deixa ele levar Joabe, deixa ele achar que vai reinar e aguarde o que Deus vai fazer, porque Ele vai intervir na história. Eu lhe convido para, com graça, tocar nesse irmão que está do teu lado. Toca nele, porque ele precisa ouvir uma palavra profética saindo da tua boca. E diga: Deus vai intervir na história. Deus vai intervir. Vai ter intervenção. 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 Ele vai entrar em cena. Vai ter intervenção. Vai ter intervenção. Vai ter intervenção. Ele vai intervir. Ele vai intervir. Está achando que Deus vai deixar barato a pessoa afrontar um homem de Deus? Conversa é essa, minha filha? Esse Deus não é brinquedo, não. Esse Deus é forte, é tremendo, é poderoso, é Senhor. Quando tocaram a trombeta,
trombeta em Gion. Deus está me dando um negócio aqui que vem quentinho do trono. A trombeta toca em Gion. Quando a trombeta toca em Gion, quer dizer assim, Deus tem algo novo para fazer nesse cenário. Tu crê que a trombeta vai tocar em Gion? Eu não sei se é uma, se é duas ou se vai ter a terceira como um rebate. Mas uma coisa eu sei, vai ser tocada a trombeta em Gion. Vai ter gente que vai estremecer como naqueles dias estremeceram. Aleluia. Por quê? Porque a trombeta tocando em Gion é sinal de que tem novidade de Deus na terra. Aguarda, prepara teus ouvidos, porque vai ter trombeta tocando em Gion, e é novidade de Deus manifestando o escolhido na terra. Vai tocar a trombeta em Gion, e é Deus fazendo parte do processo. Oh, aleluia! Quem vai acabar com a farra em Rogel é o toque da trombeta que está sendo dado em Gion. Oh, aleluia! Quando a trombeta toca em Gion, oh, aleluia! Glória a Deus. Eu gosto dessa frase de Salomão: fazei subir, de Davi, fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. Zadok o sacerdote e com Natão o profeta, ali ungirão reis sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que seja ele o guia sobre Israel e sobre Judá. Dá para você olhar para essa irmã, bater nela e dizer: não mexa com quem tem cartaz com Deus, não. Mexa não, viu? Que mexa não, fique quietinho. Não mexa com quem tem cartaz com Deus, não. Mexa não, mexa não. Fique quietinho. É melhor se aquietar, porque senão a trombeta toca em Gion e toca bonito, toca lindo. Vai tocar a trombeta em Gion. Agora deixa eu dizer aqui uma linguajar no meu nordestinês, pastor Albertino. Ô bando de cabra frouxo. A Bíblia diz que quando a trombeta tocou em Gion, houve alarido na terra. Está escrito. Aleluia, aleluia. Versículo 40. Diz: e todo o povo subiu após ele. Adonias tinha 50. Cinquentinha. Aí para Salomão a Bíblia diz: todo o povo subiu até ele. Sabe por quê, meu filho? Porque quando Deus está no negócio, ele trabalha no coração do povo. E o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Tem coisa mais bonita do que crente quando vê que Deus está tomando a direção de uma situação. Eu quero ouvir as trombetas tocando. É noite de deixar a terra retinir. É noite de glorificar a este Deus grande.
que tem promessas para serem cumpridas em Gion. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eles escutaram o retinir da trombeta e o povo se alegrando, tocando, alguém chega para Adonias e diz assim: rapaz, que alvoroço é esse que está acontecendo na cidade? Oh, aleluia. Quando de repente chega outro e diz: rapaz, eu estou vindo de lá, e o negócio é o seguinte: Salomão sentou na mula, foi levado para Gion, o povo está todo com ele, a festa lá está bonita, está muito mais bonita do que aqui, aleluia. Lá não teve cordeiro para atrair o povo não, lá não teve banquete não, mas o povo lá está animado, a coisa lá está linda, a festa lá vai começar agora. E tem mais, viu? Salomão está lá alegre e o povo está dizendo: viva o rei Salomão, porque Davi mandou que ele sentasse na cadeira do trono. Mas aí se manifestou o bando de cabra frouxa. Atualizada diz assim: estremeceram eles e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. Não teve carne que desse jeito para o povo ficar, não teve churrasco que desse jeito, o espeto do churrasco ficou lá rodando sozinho. Todo mundo se levantou, aleluia, e todos se foram, cada um tomando o seu caminho, aleluia. Aí eu gosto da versão da NVI que diz assim: todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Oh, aleluia. Não tem Deus que saiba trabalhar como o nosso Deus. Não tem Deus que saiba trabalhar como o nosso Deus. Não adianta questionar como Ele trabalha. Ele entra com intervenção, trabalha bonito, responde bonito, faz e faz bonito, manda e manda bonito. O povo obedece bonito, glorifica e glorifica bonito. A trombeta toca e toca bonito. O povo se alegra bonito. O tempo de cantar chega e chega bonito. Tudo o que Ele faz é glorioso, tudo o que Ele faz é tremendo, tudo o que Ele faz é bonito. Rabata, Kassorima, Debaia do Corimana, Hassurimibia. Rebaia da caçou. Deus vai tirar apoio de Adonias. Camarada estava lá dizendo: eu reinarei. Quando ele viu o povo saindo embora, ele correu, foi segurar nas pontas do altar para pedir misericórdia a Salomão. Segurar nas pontas do altar é pedir clemência, porque ele sabia que agora que Salomão era rei, tinha autoridade para mandá-lo matar. Era rebelde, tinha querido usurpar um trono que já estava juramentado diante do Deus de Israel. Imagina que o camarada está todo bonito, garboso, comendo carne, dizendo: eu reino, eu vou mandar. A Bíblia não diz, mas eu creio que Adonias já estava batendo assim nos ombros, porque tem uma turma que é folgada. Não sei como vocês chamam aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Nordeste é folgada. Adonias devia estar batendo no ombro de alguém, dizendo: tu vai ser o secretário. Chegava para outro: não se preocupa não, que tu vai ser o tesoureiro. Chegava para outro: se preocupa não, eu vou botar tu na frente da mocidade. Chegava para outro: tu vai ser o capitão do exército, vai fazer isso. Deixa de ser besta. Você não faz o que Deus não dá autoridade nenhuma para você fazer, camarada. Já estava prometendo uns carguinhos. Já tinha gente já pensando nos cargos. Até na gravata nova podia dar posse. É por isso que eu gosto desse Deus, porque Ele sabe desmantelar a festa do inferno como ninguém sabe, viu? Festa do inferno Ele desmantela ligeiro. Oh,
fogo, aleluia. Vai segurar nas pontas do altar, pedir clemência. Outro erro de Adonias, ele desconsiderou a bondade de Salomão. Salomão tinha tudo para mandar matar Adonias. Era rebelde, tinha desrespeitado o pai, tinha usurpado o trono, preparou um princípio de rebelião com o chefe do exército, que era Joabe. Mas na hora que chegaram para Salomão e disseram: Adonias está segurado nas pontas do altar. Olha, irmão, quem é nobre, quem é perverso é perverso. A Bíblia diz que Salomão diz: se ele for homem de bem, nem um só dos seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Ele comparece diante de Salomão, e Salomão olha para ele e diz: vai para a tua casa. Despede ele em paz, manda ele para casa, aleluia. Mas um outro erro de Adonias, ele pediu misericórdia sem ter arrependimento. Quando Adonias percebeu que tinha fracassado, que ele buscou abrigo nas pontas do altar, mas ele não estava arrependido. Sabe por quê? A índole de Adonias era de usurpador, era de querer uma posição que Deus não tinha delegado para ele. Recebe a misericórdia de Salomão. Salomão manda ele voltar para casa, ele vai em paz. O tempo passa, e a Bíblia diz que ao cabo de 2 anos, se não me falha a memória, deixa eu ir para o texto bíblico, aleluia. Vamos aqui para o texto bíblico, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa-me achar aqui, aleluia. E ao cabo de 2 anos, aleluia. Glória a Deus. E ao cabo de 2 anos, a Bíblia diz que ele volta ao reinado. Aleluia. Glória a Deus. Ele volta ao reino. E quando ele chega, desconsiderando a bondade de Salomão, aleluia. O versículo 52 fala desta bondade, aleluia. E ele desconsiderou esta bondade. E diz assim o texto, aleluia. Deus fazendo agora já uma promessa para Davi. E disse o Senhor a Davi, aleluia: se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse eu, te faltará sucessor. Aleluia. E aí a Bíblia nos mostra claramente, quando ele, no capítulo 2, aleluia, diz a palavra do Senhor, no capítulo de número 2, eu estou no capítulo 2, versículo 12: e Salomão se assentou no trono de Davi, e o seu reino se fortificou sobremaneira, aleluia. E veio então Adonias, e quando chegou a Batseba, Batseba olha para ele e diz: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz. E quando ele chega, ele vai pedir agora que ela interceda por ele a Salomão. Mas o pedido dele era um pedido bem mais do que capcioso, porque tem gente que vem pedir uma coisa a você, mas por trás do pedido está algo que você não está entendendo. Aleluia. Olha aí, o mesmo Adonias que tinha usurpado o trono, o mesmo Adonias que segurou nas pontas do altar, o mesmo Adonias que alcançou misericórdia, o mesmo Adonias que Salomão despediu em paz e mandou ele ir para casa. Olha a conversa dele, capítulo 2, versículo 15, olha como o cabra estava arrependido. 2:15, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2 e versículo de número 15, deixe-me ver aqui, 2:15, achei, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e disse ele, olha, ele vai falar com Batseba, com a mãe de Salomão. E disse ele, aí nós estamos vendo outro erro de Adonias.
possessivo. O que é uma pessoa possessiva? É uma pessoa que acha que aquilo é dele e que ele tem direito de tomar posse. Ele diz: bem sabes que o reino era meu. Vou repetir. Depois de ter alcançado misericórdia, depois de ter segurado as pontas do altar, depois de ter passado pela situação vexatória, pela vergonha de dizer que reinaria e não ter reinado, ele chega para a mãe do rei, Batseba, e diz: tu bem sabes que o reino era meu. Outro erro que eu vejo em Adonias: megalomaníaco. O que é megalomaníaco? A pessoa que tem mania de grandeza. Tem gente que tem uma mania de grandeza tão grande que ele começa cantando nas congregaçõezinhas de bairro. Aí quando ele começa a receber 3 convites, que o irmãozinho se aproxima dele e diz: irmão, tem como você cantar na minha igrejinha? Ele diz: irmão, deixa eu primeiro dar uma olhada na minha agenda. Nem agenda o camarada tem. Ele não sabe nem o que é agenda. O máximo que ele pode conhecer é uma caderneta de bolso. Deixa eu olhar a minha agenda. Megalomaníaco. Mania de grandeza. Aí Deus começa a abençoar ele, leva para uma cidade. Aí vai começando a abrir a porta. E daí a pouco alguém liga para ele: irmão, dá para você vir? Meu irmão, eu agora só estou atendendo convites de capitais. Ô cababão de peia, né não? Megalomaníaco, mania de grandeza. Era uma doença, uma síndrome que já tinha atingido Adonias. Por que, irmã Aparecida? Olha aí, ainda estou no versículo de número 15, capítulo 2, versículo 15. Ele diz, primeiro, possessivo: bem sabes que o reino era meu. Segunda coisa, todo Israel, meu Deus do céu, só a graça. Todo Israel tinha posto os olhos em mim para que eu viesse a reinar. Todo Israel. Só tinha 50. Diga comigo, só tinha 50. O homem está dizendo que era todo Israel. Tinha ou não tinha mania de grandeza esse camarada? Todo Israel só tinha apoio de 50. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi outro erro de Adonias. Pediu misericórdia sem arrependimento. Possessivo: o reino era meu. Megalomaníaco: todo Israel tinha posto os olhos em mim para que eu reinasse. Tu tá achando que Deus dá asa à cobra? É. Nessa arca Deus conhece todo tipo de gente que tem. Outro erro de Adonias, nós estamos aprendendo com os erros dele: hipocrisia. Vamos lá, versículo 15. Olha a hipocrisia: ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Fingiu que entendia a coroação de Salomão. Fingiu que entendia. Fingiu que tinha aceitado a coroação de Salomão. O reino se transferiu. Tem uma versão que diz assim: o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Aí ele comparece a Batseba e pede nada mais, nada menos, sabe do que? A mão da moça. Lembra que eu falei que Davi estava velho, tinha frio, e tinha uma moça que aquecia o rei, apesar que não houve nada mais do que um aquecimento de corpos. Ele pede a mão de Abisaque. Abisaque em hebraico significa: meu pai é o erro. Aleluia. Meu pai é o erro. Ou seja, ele procurou para a vida dele Abisaque,
E foi exatamente a mão de Abisaque o erro dele. Na hora em que Batseba vai ao trono falar com Salomão, a Bíblia diz que ele recebe a sua mãe, manda botar uma cadeira do lado direito do trono, e ela diz: vim para fazer um pedido. E eles digam qual é o pedido: concede a mão de Abisaque, para que ela seja por mulher dada a Adonias. Eles estão certo como vive o Senhor, que essa ação de Adonias nada mais foi do que a sua morte. Manda chamar Joiada e manda matar a Adonias. Por que isso? Porque Deus tem um tempo certo para tratar com o rebelde. Deus tem um tempo certo para fazer o erro do rebelde cair sobre a sua cabeça. Deus tem um tempo certo para fazer a conta e tirar a prova dos 9 fora. Você não tem que achar coisa alguma. Deixa Deus fazer. Não queira usurpar o que Deus não chamou você para ser. A coroação era de Salomão. O reino foi juramentado, prometido a Salomão. Estava tudo debaixo de uma direção divina. Agora eu pergunto: você acha que Deus vai deixar de dar banquete de coroação real porque alguém resolveu entrar e atrapalhar o plano que é dele? Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você acha que Deus vai deixar alguém atrapalhar uma festa de coroação, uma festa de propósito, uma festa que estava juramentada, um tempo que estava chegando, porque alguém resolveu entrar no meio de tramela para querer empatar um plano que era divino? Nesta noite é noite de sairmos daqui consciente. Plano de Deus ninguém frustra. Propósito de Deus ninguém bota a mão. Vontade de Deus ninguém impede. Eu posso pedir o conjunto para cantar o segundo hino? Qual foi o segundo hino que elas cantaram? Lembra qual foi o segundo hino que elas cantaram? Qual é? O segundo hino que vocês cantaram hoje de noite. Não, meu Deus, Deus de milagre. É, isso aí. As irmãs vão cantar, porque foi assim que eu recebi a direção. Deus de milagres. Oh, aleluia. Eu vou encerrar minha participação com as irmãs cantando. Aleluia. Prepara a garganta, porque vai chegar muito motivo de vocês ainda cantar e glorificar a Deus. Mas vai sair daqui sabendo que propósito de Deus não tem quem peça. Plano de Deus ninguém frustra. Eu não sei qual é o Adonias que tem se levantado para poder fazer parte da história, mas eu sei que tem um Deus capaz de intervir na história e mostrar que plano dele, vontade dele prevalece. Entrega o teu Adonias a Deus e deixa que Deus vai tomar conta da situação. Tu vai cantar com a alma. Eu quero convidar a igreja para cantar também. Esse hino é fácil. Vamos cantar. Vamos louvar a Deus. Porque a trombeta vai tocar em Gion e não vai demorar. E você precisa estar com a garganta afiada para ouvir o que Deus tem falado e cantar naquele dia. Porque a trombeta vai retinir na terra. Oh, estou sentindo a glória de Deus aqui. Glória a Deus. Meu Deus é Deus de milagre. É noite de entregar o seu Adonias a Deus. Irmã Aparecida, tem uma pessoa lá na repartição do trabalho. Pensa como essa pessoa me persegue. Eu acho que é o meu Adonias. Não se preocupe. Aguarde Deus trabalhar. E aguarde, porque vai ter promoção lá dentro da empresa. Porque Deus, quando quer fazer festa em Gion, não precisa de quem esteja apoiando Adonias. Deus tem os seus apoios.
Pode começar. Não se preocupe comigo não. Oh, aleluia. Eu tô sentindo uma coisa tão boa do céu aqui. Que unção que Deus vai derramando aqui agora. Problema de pele está sendo curado agora na autoridade do nome de Jesus. Não vai mais precisar de pulmão. Entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando o destino, mudando o destino. Te adorarei. A igreja canta, porque a trombeta vai tocar em Gion. Aqui operando um milagre. Deus, adorarei, te adorarei. Estás aqui, que coisa linda, transformando nossas vidas. Te adorarei. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Jesus pode batizar agora com o Espírito Santo. Se alegra, crente, porque a trombeta vai tocar em Gion. Jesus está visitando gente aí na galeria. A galeria, receba a glória, receba a glória. Rabaza aqui, transformando história. Oh, aleluia. Aí na galeria, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a